Bom, no nosso momento empreendedor hoje, o Vicente sempre dá uma dica, né? E hoje um tema muito debatido em muitas situações, em muitos lugares que eu vou, e pessoas me enviando e-mail, Vicente, falando o seguinte: abrir uma empresa como empreendedor, com família, sem família, qual é a tua visão? Que é um tema um pouco discutido e um pouco delicado para se tratar, né? Quando se há família envolvida dentro de uma empresa. Como é que funciona? Qual a tua visão? Qual o conselho que você pode dar para alguém que quer ser empreendedor e está em dúvida? Será que eu abro com a minha mãe, com a minha esposa, com meus filhos? Qual que é a tua visão, Vicente? Muito bom. Bom, primeira coisa para dizer é o seguinte: não tem regra, não tem um caminho certo, né, pessoal? Vocês podem perfeitamente abrir uma empresa com a família, que aliás é o mais comum. O que a gente vê com mais frequência é a pessoa que abre um negócio e que tem um familiar, né? Ou como sócio, às vezes a esposa é sócia, às vezes um filho ou alguém desse tipo é sócio, ou até como funcionário, nem sempre como sócio, mas às vezes tem alguém da família que trabalha dentro da sua empresa. Outro dia nós batemos um papo sobre isso também, falamos sobre gestão financeira. Eu vou repetir uma dica que eu já dei naquele outro dia, que é assim: o que eu recomendo a você é que você pense sempre na competência e não na proximidade, nos laços familiares. Você tem alguém ocupando um cargo dentro da tua empresa só porque ele é teu parente, não quer dizer que ele vai ter um bom desempenho. Pode ser que ele não tenha um bom desempenho e que ele não seja tão competente quanto contratar uma pessoa. E ter alguém com um desempenho ruim na sua empresa vai prejudicar teu negócio de maneira que você não só não vai ajudar teu parente, como também vai prejudicar o desempenho da tua empresa. Então a minha recomendação é a seguinte: é possível ter gente dentro da empresa que seja parente? Totalmente possível. Mas você precisa ter regras e comportamentos e uma disciplina muito clara para isso. Primeira coisa, é preciso definir claramente quais são as tarefas, quais são os deveres dessas pessoas que são parentes. E deixar claro o que se espera de cada uma delas. Elas têm que ser cobradas e elas têm que apresentar desempenho em cima daquilo. Se elas não têm capacitação para atuar naquela área, elas precisam ir buscar a capacitação como você exigiria de qualquer outro sócio ou de qualquer outro trabalhador da sua empresa. Então, essas pessoas, embora sejam parentes, elas não estão isentas de trabalhar com dedicação, de cumprir as suas missões e de apresentar resultados para a empresa. Agora, neste processo de cobrança de resultado, Silmar e o pessoal que está nos assistindo, é que acontecem a maioria dos problemas. Porque você, quando começa a cobrar, imagine, você que é uma empreendedora e que teu marido é sócio, você começa a cobrar do teu marido um determinado desempenho dentro da sua empresa, naturalmente que isso afeta o relacionamento matrimonial, porque você está cobrando dele, você está sendo chefe, né, aquela postura impositiva, e isso afeta o relacionamento matrimonial. Se você tem, por exemplo, teu pai na empresa ou seu filho na empresa e cobra do pai, do filho, da mãe ou da filha um desempenho profissional X, exige que ele cumpra prazos, que ele entregue informações, entregue resultados, você também acaba afetando esse relacionamento familiar. De tal maneira que antes de começar a trabalhar com a família, o que eu recomendo é que vocês tenham essa conversa. Olha, eu de vez em quando precisarei cobrar seu desempenho, eu de vez em quando precisarei exigir resultados de você e é preciso que a gente saiba separar uma coisa da outra. O que acontece aqui dentro não é o que acontece na nossa casa, não é o que acontece na nossa família. Isso é muito difícil de fazer, viu? E às vezes na tentativa de ajudar um parente, você acaba se afastando mais desse parente. Então, tomem muito cuidado com relação a isso, vejam até que ponto você tem maturidade e esse parente tem maturidade suficiente para conviver numa relação que é familiar, mas que será estritamente profissional dentro da empresa. Então tá aí, nosso Momento Empreendedor chega ao fim. Dúvidas, sugestões, pode enviar para o empresa@tveventos.tv.br. Eu encaminho esses e-mails para o Vicente, a gente dá a tua resposta, responde no caso. Vicente, muitíssimo obrigado por você atender e tirar muitas dúvidas de pessoal que está assistindo, hein? É sempre um prazer. Manda mais dúvidas aí, viu, pessoal? Um abraço.